Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de revisão do Excel. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Nós vamos trabalhar sobre a criação de algumas pequenas tabelas aqui dentro da planilha. E nós vamos também trabalhar a parte de formatação, tá, gente? Que eu acho que é muito importante e é legal a gente reforçar também essas ideias, tá bom? Deixa eu só conferir um detalhe aqui rapidamente, tá tudo certo? Agora sim. Bom, vamos lá. Então, a gente já sabe que no Excel, assim que você constrói um novo arquivo, uma nova pasta de trabalho, você vai, se deparar com essa tela. Como esse arquivo é o meu segundo arquivo, ele traz aqui pasta 2, tá, gente? De forma sugestiva. Quando eu salvar o meu arquivo, ele vai ficar com outro nome aqui, tá bom? Mas vamos seguir em frente. Olhando aqui embaixo, nós temos a planilha 1. Se eu quiser criar uma outra planilha, vou clicar aqui no mais e assim eu terei uma nova planilha, tá bom? Lembrando que a gente pode vir aqui também, dar 2 cliques sobre planilha 1, colocar o nome que a gente quiser. Vou colocar aqui o foco da nossa aula de hoje, que é a parte de formatação. E aí, o que a gente pode fazer agora, né? Bom, então nós temos aqui a caixa de nome, que a gente já conhece, nós temos a caixa de funções e de fórmulas também. E aqui na parte de baixo nós temos praticamente uma tabela gigante, tá, gente? E ela é formada por colunas, representada por letras, e também por linhas, representadas por números, tá bom? Muito bem, quando a gente vai criar uma tabela, tá, gente? É muito importante a gente montar essa tabela de uma forma que fique fácil de entender. Por exemplo, eu vou trazer aqui o Paint para fazer alguns pequenos rabiscos. Vamos imaginar que você tenha, construir aqui uma tabelinha rapidinho, gente, só para poder ilustrar. Vamos supor que você tenha isso daqui. Vamos colocar com 4 colunas e 4 linhas. Bom, vamos imaginar o seguinte, Você tem aqui... Cadê? Deixa eu só remover isso aqui, para não atrapalhar. Fica aqui. Deixa eu pegar aqui o pincel. Cadê? Ah, tá aqui. Deixa eu ver se a espessura está boa. Tá boa. Colocando uma cor diferente, pode ser um roxo, parece um roxo, parece um azul, enfim. Vamos fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um valor, 10, aqui eu vou colocar, por exemplo, o nome. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um valor em moeda, por exemplo, 10,90. Aqui eu vou colocar outras coisas, Eu vou colocar, por exemplo, Victor. Aqui vai ser 100. Aqui eu quero colocar, por exemplo, 25. Aqui eu tenho um carro. Aqui eu tenho, deixa eu ver, 1,80. Aqui eu tenho oi. Aqui eu tenho olá. Aqui eu tenho a vivo. Aqui eu tenho 3 pontinhos e assim por diante. Bom, olha só, gente, montar uma tabela dessa forma acaba sendo um pouco confuso, tá? Porque a gente não tem um padrão, a gente não tem nenhuma orientação de como preencher essa tabela. Simplesmente a gente foi colocando aqui os valores, mas não existe uma ordem legal aqui, E mesmo que você tivesse utilizando aqui, ó, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, o número 1, o 2, o 3 e o 4, mesmo que você tivesse acesso a essas colunas e essas linhas, ainda assim a nossa tabela ela fica meio que confusa, tá bom? Porque nós não temos na tabela mesmo em si uma orientação de como que a gente deve preencher as suas células, tá bom? Então, qual é a dica, gente? A dica é a seguinte, ao invés de trabalhar dessa forma aqui, já preenchendo, a gente vai construir alguns campos. A gente vai pegar, por exemplo, a primeira linha, deixa eu até apagar isso aqui, vou colocar uma borracha um pouquinho maior,
Se bem que eu poderia fazer uma seleção. Fazer a seleção que foi mais rápido. Por enquanto, só mostrando aqui para vocês, tá, gente? No Paint, uma ilustração para a gente ver como que as coisas funcionam. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui eu posso ter, por exemplo, código. Aqui eu posso ter nome. E aqui eu posso ter preço. Aqui eu posso ter, de repente, uma quantidade. Vou colocar assim. Quantidade. Dá para a gente compreender isso. Então, gente, olha só como é que fica mais significativo agora preencher a nossa tabela. Por quê? Agora eu tenho algumas orientações. Eu tenho aqui na minha primeira linha o campo código. Então, os valores que eu vou colocar logo abaixo tem que ser o quê? Código. Aqui também, ó, nome. Os valores que eu vou colocar aqui embaixo são nomes. Eu não posso colocar números. Tá bom? Então, quando você constrói campos, né, quando você dá nomes para a primeira linha, você consegue deixar aqui para a pessoa que vai preencher a sua tabela uma orientação. E para ela vai ficar muito mais fácil. Tá bom? E aqui a quantidade também. E aí vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu só apagar aqui de novo. A gente já vai lá para o Excel. É bom para a gente ter um exemplo. Tomar cuidado só para não apagar as linhas que dividem a tabela. Prontinho. Então, gente, olha só que legal, né? Então, quando eu tenho aqui os meus campos, eu posso vir aqui e colocar, eu quero código 1, eu quero código 2, eu quero código 3. Por que que eu estou colocando números? Porque eu estou preenchendo as células que estão abaixo do código. Então, eu entendo que eu preciso colocar números. Bom, aqui eu vou colocar alguns nomes, por exemplo, mouse, teclado, que mais? Webcam. E aqui eu coloco preços. 45, 75, vou colocar aqui 129. E aqui a quantidade, vou colocar 10, 20 e 30. O 10 ficou parecendo 16. Então, gente, olha que legal que ficou, né? Ficou muito mais fácil. Porque agora a gente já tem na nossa tabela uma linha que nos informa quais valores, quais dados que a gente precisa colocar abaixo dessa linha, tá bom? E a gente vai chamar isso daqui, tá, gente, de campos. Isso é muito importante. Bom, então, vindo para o Excel, voltando para o Excel. No Excel, a gente também pode fazer isso. Então, ao invés de contar com A, B, C e assim por diante, eu vou colocar aqui, ó, código, nome, preço, quantidade. Muito embora eu não gosto muito de utilizar caractere especial, como C cedilha, ou de repente fazer uma acentuação. Então eu prefiro deixar preco, tá bom? E aqui a gente percebe que a quantidade ela acaba passando, pelo menos aqui visualmente, ela acaba passando para a coluna E, tá bom, gente? Não é que ela está ocupando a célula da coluna E, mas ela está passando, né, visualmente para o lado direito. Como aqui não tem nada, então acaba passando o texto, tá bom? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o cursor bem aqui, gente, entre o D e o E, nessa divisão, vai aparecer um cursor em uma forma diferente, e aí você pode clicar, segurar e arrastar para a direita, tá, gente? Pronto, e assim você vai ajustando a largura da coluna. Vamos preencher aqui o código com 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, para que a gente não venha se estender muito. Nomes. Vou colocar aqui, ó, mouse, teclado, webcam. O que mais? Monitor, gabinete. E aqui eu vou colocar os preços. Eu vou colocar para o mouse 45, teclado 75, para a webcam 129,90, para o monitor eu vou colocar, deixa eu ver, 790, para o gabinete 120, tá bom? E na quantidade eu vou colocar alguns números. Aqui eu tenho 10 mouses, eu tenho 15 teclados, eu tenho 20 webcams, eu tenho 20 monitores e eu tenho
30 gabinetes. Tá bom? Então, olha como é que ficou muito mais fácil preencher a nossa tabela com dados que agora fazem muito mais sentido, tá, gente? Ok. Fábio, uma pergunta. Como é que eu faço para deixar essa tabelinha aqui marcada mais forte? Porque ela está praticamente do mesmo jeito que tudo que eu tenho na planilha, né? Eu tenho essas linhas cinza bem clarinhas, mas eu gostaria de marcar um pouco mais forte. Como é que eu faço isso? Olha que fácil. Primeiro, nós vamos selecionar a célula código, tá bom? Quando vocês forem selecionar, tá, gente? É muito importante. Deixa eu tirar um print daqui. Tirar um print. Voltando aqui para o Paint. Deixa eu fazer aqui algumas anotações. Seguinte. Toda vez que vocês forem selecionar uma célula, vocês devem clicar bem no meio dela, tá, gente? Então, nós vamos clicar no meio da célula com o botão esquerdo do mouse, tá, gente? Ó, botão esquerdo do mouse. Tudo bem? Vou fazer o scroll aqui um pouco mais bonitinho. Pronto, ó. Então, eu aperto o botão esquerdo bem aqui no meio. Não foi bem aqui, agora foi. No meio, tá bom? Vou segurar o botão esquerdo. Eu vou arrastar para cá, para a direita. Afastar aqui um pouquinho. E também para baixo, tá, gente? Até chegar na minha última célula que tem valor, que é o 30. Tá bom? Então eu vou clicar bem aqui com o botão esquerdo, vou segurar e arrastar. Posso arrastar para a direita, depois para baixo e soltar bem aqui, gente. Como eu também posso arrastar dessa forma aqui, ó, até chegar no 30, tá bom? Mostrando aqui no Excel. Vou clicar bem no meio do código, da célula que tem o código, clico seguro e arrasto. Tá vendo, gente? Olha só. Eu venho na diagonal até chegar no 30, ou eu posso vir aqui, ó, para a direita, depois para baixo, tá bom? Assim eu seleciono toda a minha tabelinha e agora eu posso marcar essa tabela com linhas mais fortes, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vindo aqui na página inicial, o grupo é o grupo fonte, tá, gente? E aqui eu tenho vários comandos. Dentre eles, eu tenho aqui bordas. Vou clicar nessa flecha. Eu tenho, deixa eu afastar aqui um pouco, várias opções de bordas, tá, gente? Eu posso escolher qualquer uma delas, mas eu preciso prestar atenção nessas bordas. Porque, olha só a primeira, gente. Borda inferior. Ela marca apenas a borda inferior da nossa seleção. Borda superior. Apenas a parte de cima da nossa seleção. Borda esquerda. A parte da esquerda da seleção. Borda direita. Apenas a direita. E tem mais opções, e a opção que eu quero utilizar é essa aqui, todas as bordas. Posso clicar, ele vai marcar todas, tá vendo, gente? Ficou muito mais destacado agora, né? E aqui nós já temos praticamente um formato mais próximo de uma tabela que a gente conhece. Muito bem. Fábio, uma pergunta, como é que eu faço para selecionar a primeira linha? Vou clicar aqui sobre o código com o botão esquerdo, segurar e arrastar até a quantidade. Vou soltar. Como é que eu faço para colocar um texto mais destacado? Olha que simples. Guia a página inicial, negrito, posso clicar aqui em cima, o texto fica mais destacado. Aí, como que eu faço para colocar uma cor diferente para o meu texto? Aí você procura aqui, ó. Eu tenho esse azão com essa barrinha por baixo, tá vendo? É a cor da fonte. Deixa eu afastar um pouco. Posso clicar aqui na flechinha, vai aparecer essa caixinha para a gente escolher a cor que a gente quer. E aí você pode escolher aquela que você achar mais legal, tá bom? Eu vou escolher aqui, por exemplo, a cor azul, um azul bem forte. Prontinho, gente. E aí está. Fábio, parece que ficou da mesma forma. É que o azul realmente é muito forte. Vamos colocar um pouco mais fraco. Esse aqui, gente, ó. Pronto. Agora vai dar para perceber melhor. Tá bom? Muito bem. Fábio, uma pergunta. Como é que eu faço para colocar todos esses dados alinhados no centro? Olha que fácil. Eu vou selecionar toda a tabela. Dessa vez eu não vou usar o grupo fonte, eu vou usar o grupo de alinhamento. E aqui eu tenho os tipos de alinhamentos. Esses aqui, gente, são alinhamentos da vertical. Com esse, eu deixo o texto na parte de baixo, com esse na parte do meio, com esse na parte de cima. Isso aqui é o alinhamento só
vertical. Não vai dar para perceber muita coisa, gente, porque ó, as nossas células têm uma altura padrão do Excel e é muito pequena, então não dá para perceber a diferença, tá? Agora, na horizontal a gente vai perceber. Então eu tenho aqui o alinhamento à esquerda, o centro, esse aqui é o centralizar, e alinhar à direita, tá, gente? Eu quero centralizar. Vou clicar aqui em cima e olha só o resultado, gente, ó. Centralizado, tá vendo? Então, todos os valores no centro das células. Muito bem. E aí, se você quiser colocar um fundo diferente, por exemplo, eu quero selecionar a primeira linha do código até a quantidade, eu quero colocar uma cor diferente. Como é que eu faço? Aí você vem aqui nesse balde de tinta. O balde de tinta, ele vai trazer para nós a cor do preenchimento. Então, se você clicar nessa flecha e escolher uma cor, ele vai preencher o fundo da célula, tá bom? Vou colocar aqui um amarelo, não muito clarinho, tá, gente? Um pouquinho mais forte. Esse aqui, ó. Pronto. Legal. Então, dessa forma, eu coloco uma cor no fundo da célula. Tudo bem? São alguns tipos de formatações que a gente pode utilizar aqui no Excel. É claro que tem muito mais coisas para a gente usar. Exemplo, né? Fábio, eu não gosto da fonte Calibri ou Calibre para a minha tabela. Eu posso selecionar toda a minha tabela, pegando do código e indo até o 30. Eu venho aqui no campo fonte, posso clicar nessa flecha, e aí eu vou procurar uma fonte que me agrada mais. Nesse caso, eu gosto muito do Arial, tá bom? É parecido com o Calibre, tá, gente? Muito parecido, mas eu gosto do Arial. Vou clicar aqui em cima, legal. Eu quero o tamanho, não tamanho 11, que eu acho que é um tamanho muito pequeno, eu vou colocar o tamanho 16, muito bem. Vou afastar aqui um pouco. Observem que as nossas colunas, elas ficaram pequenas agora, então a gente precisa ajustar a largura das colunas. E como a gente já bem sabe, para ajustar a largura a gente precisa colocar o cursor bem aqui na divisão, né? Sempre na direita, tá, gente? Por exemplo, eu quero ajustar a largura do B. Eu venho aqui na direita do B, clico, seguro e arrasto para a direita, ok? Quero ajustar a quantidade, eu venho aqui na direita do D, sobre essa divisão, clico, seguro e arrasto. Prontinho. Então, dessa forma, nós conseguimos ajustar a nossa tabelinha. Ajustamos aqui as larguras das colunas. E aí pode ser também que você queira aumentar a altura de uma linha. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Olha só que legal, gente. Eu tenho aqui, na linha número 1, o nome das minhas colunas. Eu quero que isso fique um pouco maior, em termos de altura. O que eu faço? Diferente das colunas, você precisa colocar o cursor na parte inferior da linha, tá bom? Aonde nós temos ali uma divisão. Aí, vocês vão clicar com o botão esquerdo, vai segurar e arrastar para baixo, tá, gente? Para cima vocês diminuem, para baixo vocês podem aumentar, tá bom? Então, ficou dessa forma aqui, ok? Bom, então só recapitulando, rapidamente, deixa eu aproximar aqui um pouquinho e tirar um print. Pronto. Quando eu quero ajustar a largura da coluna, eu pego sempre na direita da coluna. Por exemplo, se eu quiser ajustar a largura da coluna A, eu vou pegar nessa barrinha, deixa eu aproximar aqui um pouco. Tá vendo, gente? Nessa barrinha que está do lado direito da coluna A. Aí, quando eu colocar o cursor aqui em cima, vai aparecer nesse formato aqui, gente. Ok? E aí vocês podem clicar com o botão esquerdo, deixa eu afastar. O mouse ficou horrível. Um pouquinho melhor. Vou clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar para onde? Para a direita. Assim eu aumento a largura. Se eu arrastar para a esquerda, eu vou diminuir a largura, tá, gente? Muito bem. Vamos agora apenas revisar o ajuste da altura. Eu preciso pegar na parte inferior da linha, eu quero ajustar a linha 1, então eu pego na parte inferior, bem aqui, gente, ó. Bem aqui, ó, sobre essa linha. E aí,
eu vou clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar para baixo. Dessa forma, eu aumento a altura da linha. Se eu puxar para cima, eu diminuo, tá bom? Então, aprendemos aqui a aplicar algumas formatações. Eu acho que isso é muito importante. Vamos apenas finalizar selecionando do A1 até o D1. E vamos agora testar esses alinhamentos aqui, gente, na vertical. Vou colocar alinhar no meio. Pronto. Olha que legal que ficou, gente. Muito mais significativo e a nossa tabela ficou muito mais bonita, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Peço para que vocês assistam para reforçar novamente, tá bom? No próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu quero ver se entre hoje e amanhã eu consigo criar esse vídeo, tá? No próximo vídeo, não vai ser o nosso último, porque eu quero trazer mais algumas ideias aqui para vocês a respeito, não apenas da formatação, mas eu quero mostrar como que vocês podem copiar uma tabela e colocar uma cópia do lado ou embaixo, como que vocês podem mover essa tabela, tá bom? E mais alguns detalhes. Depois eu quero trazer para vocês a parte de fórmulas e funções. Tudo bem? Forte abraço, obrigado pela atenção e até o próximo.